Essa aula é uma revisão sobre geometria molecular. Então, nós vamos retomar dois modelos com os quais se pode prever a geometria das moléculas. E a geometria das moléculas é importante para definir propriedades das moléculas, como, por exemplo, a polaridade da molécula. Se a gente consegue deduzir a partir da geometria se uma molécula é polar ou apolar. E essas propriedades, por exemplo, é que vão implicar em comportamentos macroscópicos dos materiais ou na explicação dos comportamentos macroscópicos dos materiais, tais como ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade e demais propriedades da matéria. A função desse slide é só lembrar as inúmeras possibilidades de organização dos pares de elétrons em torno de um átomo central. O que a gente chama de átomo central é esse aqui, por exemplo. Então, a gente está vendo que tem 1, 2, 3, 4, 5, nesse caso, domínios de elétrons ao redor desse átomo central. E assim sucessivamente. Eu não vou ficar, naturalmente, apontando modelo por modelo desses, dizendo quantos pares de elétrons estão ao redor do átomo central, porque é uma coisa para se inspecionar calmamente. E, por sinal, se vocês olharem aqui embaixo, exatamente é de um livro da biblioteca da Pearson, que está disponível para vocês. Portanto, leiam no livro chamado COTS, que vocês têm nos polos, e eu não tenho certeza, mas eventualmente tenho online. É um livro de química geral. É na química geral que se discute a geometria das moléculas. Então, essa aula deveria ser a revisão da revisão, porque é um assunto que deveria ter sido tratado já anteriormente em diversos momentos ao longo do curso, e vocês deveriam ter se apropriado desse conhecimento e agora a gente está fazendo uma revisão. Como parece não ter sido assim, eu estou fazendo uma revisão da suposta revisão. Então, esses são os nomes que têm as diversas geometrias, e uma vez que a gente conhece a geometria, a gente pode deduzir qual é a hibridização. Então, aqui está mostrada aqui a geometria molecular através de modelos, e aqui a hibridização que leva a essa geometria ou explica essa geometria. Dessa maneira que se deve ler essa tabela ou figuras semelhantes também disponíveis amplamente na rede de computadores. Agora vamos resolver um exercício, então, desenvolvendo esse raciocínio para que vocês possam apreciar melhor aquele tipo de tabela que eu mostrei no primeiro slide. Então, a pergunta é: como explicar a existência desse composto, hidreto de berílio? A pergunta de como explicar e que geometria ele tem faz sentido e vocês já vão ver. Se eu pensar pelo modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, essa é a sigla em inglês, e esse modelo é mais conhecido pela sigla em inglês, então mantive a sigla em inglês. Então, pelo modelo de repulsão de pares eletrônicos, nós vamos ter dois domínios de elétrons em torno do átomo central. A geometria seria linear. Por que eu estou dizendo que são dois domínios? Porque eu tenho uma ligação covalente aqui, um domínio, e outra ligação covalente aqui, outro domínio. Portanto, são dois domínios. Se são dois domínios de elétron, a possibilidade é que a molécula seja linear. Não há outro possível arranjo geométrico para essa molécula. Nós já vamos continuar com essa história. Então, a gente está vendo aqui a representação. Para eu pensar em geometria, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever a molécula e desenhar em torno do átomo central o número de pares eletrônicos da camada de valência. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo: oxigênio. Oxigênio é da família 6A. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência dele, oxigênio. 2 desses elétrons ligam-se covalentemente aos átomos de hidrogênio.
Então, esses são ligados aos elétrons que estavam isolados do oxigênio. Então, na água, em torno do átomo de oxigênio, o que eu tenho? 4 pares de elétrons, são 8 elétrons. 6 que o oxigênio já tinha e mais 2 que ele está compartilhando com os átomos de hidrogênio. No total, 8. Se a gente fizer essa análise em todos esses casos, o que a gente vai ver? Aqui no boro são 3 ligações. Então, eu tenho 3 pares de elétrons em torno do átomo central. A distribuição de 3 pares de elétrons é plana trigonal. No caso da distribuição aqui de 4 pares de elétrons na água, seria um tetraedro. Mas como 2 dos vértices do tetraedro não têm átomos, a molécula é angular, porque elétron não define geometria. Quem define geometria é átomo ligado. Aqui é o caso do metano. Perceba que o metano é similar à água, mas a gente diz que a geometria é tetraédrica, porque agora todos os pares estão ligados. E aqui a amônia também são 4 pares, só que só 3 estão ligados, então a geometria para a amônia é piramidal. Então, isso aqui é um resumo das ideias principais desse modelo de repulsão de par eletrônicos, e vocês viram que não precisa de nenhum tipo de hibridização nem nada. Basta escrever a estrutura de Lewis da molécula e perceber qual é o número de pares em torno do átomo central. Bom, aí alguém pode falar para mim, eu não estou conseguindo escrever as estruturas de Lewis, o que eu preciso para fazer isso? Então, o que você precisa fazer para fazer isso é, primeiro, lembrar que para distribuir os elétrons, existe um modelo atômico, vocês sabem, que é o núcleo eletrosfera. Para distribuir os elétrons na eletrosfera, foi proposto um conjunto de números conhecidos como números áureos. Áureos é de ouro. Não há uma explicação teórica, ou não havia uma explicação teórica para que esses números fossem esses, mas eles explicavam as propriedades dos materiais. Portanto, é inclusive o primeiro contato que normalmente a gente tem com o modelo atômico. O que a gente tem? A gente tem camadas que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elas são designadas a partir do K até o Q, e o número máximo de elétrons nessas camadas é 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Esses eram os tais números áureos. Esses números áureos agora nos ajudam a pensar nas subcamadas, porque quando o modelo atômico foi modificado, incluindo a ideia de orbitais, o que acontece? Cada orbital é capaz de acomodar no máximo 2 elétrons, porque orbitais são derivados de funções matemáticas. E uma função matemática tem suas variáveis estabelecidas de forma a distinguir um elétron de outro elétron. Então, você não consegue distinguir mais de 2 elétrons entre si, que são os números quânticos. Então, o último número quântico que distingue os elétrons, além do principal, do secundário e do magnético, é o de spin. Num orbital, eu vou ter 2 elétrons de spins contrários, de maneira que eu os possa diferenciar. Então, se eu tenho só um orbital S, por exemplo, o número máximo de elétrons é 2. É essa correlação que a gente pode fazer para um tipo de raciocínio ajudar o outro. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 2S e 2P. 2 elétrons no orbital S, que é um só. Por que ele é um só? Porque ele é uma esfera. E uma esfera no espaço só tem uma orientação. E eu tenho 3 orbitais P. Então, esse 2 aqui não se refere a um número de orbitais P. Esse 2 se refere à camada na qual o orbital P está localizado. Então, a energia do orbital P, neste caso, é da segunda camada da eletrosfera, da camada L. Mas os orbitais P são 3, porque eles são perpendiculares entre si. E no espaço eu tenho aqui é o Y. Eu tenho Y, X e Z. Eu tenho 3 eixos cartesianos possíveis de serem definidos no espaço.
cada um desses eixos cartesianos, o x, o y e o z, define a posição de um dos orbitais p. Portanto, os orbitais p são 3. Se são 3 orbitais p, eu posso colocar aqui 6 elétrons. Isso se relaciona com essa outra tabela que eu coloquei aqui, olha. Orbital S, no máximo 2 elétrons, porque só existe um orbital S definido para cada camada. Para o orbital P, são 6 elétrons, porque eu tenho 3 orbitais P diferentes em cada situação. E aqui, D são 10 e F são 14, porque são 5 orbitais D e 7 orbitais F. Com isso, a gente consegue ir olhando essa tabelinha e vendo que aqui exatamente corresponde aos números áureos, porque aqui é 2, 6, que dá 8. Aqui é 2, 6, 10, que dá 18, e assim sucessivamente, levando em consideração o número de orbitais P, D e S diferentes que existem em cada camada. Bom, entendido isso, é só agora fazer o quê? O diagrama de Pauling. Então, fazendo o diagrama de Pauling, a gente consegue distribuir os elétrons de qualquer, dos átomos de qualquer elemento. Para fazer isso, o que se faz? Primeiro se consulta a tabela periódica e se observa na tabela periódica, ou se obtém na tabela periódica o número atômico do elemento. Obtido o número atômico do elemento, agora é fazer a distribuição eletrônica. E claro que no diagrama de Pauling facilita se eu for colocando o número de elétrons aqui, porque aí eu vou ler o diagrama de Pauling, né, nesse sentido que as flechas estão apontadas. Vamos supor que eu vou distribuir, sei lá, 10 elétrons. Aí eu vou distribuir assim, 1 S2, depois eu vou ler do fim da flecha para o começo, 2 S2, aí eu volto para a próxima flecha, está aqui, ó, 2 P6, próxima 3 S2 e assim sucessivamente. Esqueci de contar os elétrons porque eu estava explicando. Então, aqui dá 2, 4, 6, 10 elétrons, eu pararia aqui, não entrava no 3 S2. Fazendo isso, a gente consegue fazer a distribuição dos elétrons segundo a ordem de energia deles em relação ao núcleo. Uma vez feito isso, agora é fácil. Então, para o hidreto de berílio, procurar o número na tabela periódica, o número atômico. Está aqui. Número atômico é o número de prótons, tá? Só que como os átomos são neutros, para se pensar na ligação deles, pensa-se em átomos neutros para iniciar o raciocínio. Se eu tenho 4 prótons no núcleo, significa que eu tenho 4 elétrons na eletrosfera. Então, tem que fazer esse raciocínio. Então, está aqui, eu representei o número atômico onde normalmente ele aparece representado e concluí lá. Portanto, os átomos do elemento têm 4 elétrons, porque ele tem 4 prótons no núcleo e ele é neutro. Faz a distribuição eletrônica usando o diagrama de Pauling e a gente chega nessa situação aqui, onde o P é 0. Chegando nessa situação, eu estou pensando em hibridização agora, não em geometria. Em geometria eu já tinha discutido antes. Chegando nessa situação, a gente vê o quê? Que não dá para fazer ligação alguma, porque eu tenho esse orbital totalmente preenchido, S com 2 elétrons, esse orbital S totalmente preenchido com 2 elétrons, são 4, não sobrou ninguém, elétron algum, para ser distribuído nos orbitais P. E não há ligação covalente possível de ser feita, porque não tem um elétron desemparelhado para emparelhar com o elétron do elemento que eu vou ligar aqui. Então, não dá para fazer ligação covalente nesse caso. Isso entendido? Então, está aqui a distribuição para o hidreto de berílio. O que eu tenho? Um orbital S com 2 elétrons, como eu falei, o outro orbital com 2 elétrons, e aqui nenhum elétron. Claro que eu poderia pensar numa ligação onde um par de elétrons é transferido para o orbital vazio. Mas não é esse o caso do hidreto de berílio. O hidrogênio, quem eu quero ligar é hidrogênio. Hidrogênio tem um elétron na última camada.
Portanto, ele não tem como transferir um par de elétrons para o orbital vazio. Ele tem como compartilhar esse par de elétrons com outro elétron que já esteja no orbital. Dessa necessidade surge o modelo de hibridização. Então, por que a gente precisa do modelo de hibridização? Porque a gente precisa gerar, de alguma maneira, uma outra distribuição de elétrons que favoreça a explicação da formação desse composto. Então, o que eu vou ter? Eu vou misturar o orbital S com o orbital P. E vou obter esse orbital aqui, que são dois orbitais sp2. Então, aqui está a hibridização S. Desculpe, eu falei uma bobagem. Eu estou misturando um orbital S com um orbital P só. E vou obter uma hibridização SP. Quando a gente desenha, às vezes põe letra a mais. Então está aqui, vou obter um orbital SP, dois orbitais SP, desculpe, e um orbital P puro. Então os dois orbitais SP, cada um deles vai ter um elétron, porque exatamente eu tenho um elétron para distribuir. Então eu estou misturando este orbital P com este orbital S para distribuir os dois elétrons que eu tenho para distribuir, que é essa situação aqui. Então, o que se tem são orbitais, na verdade, SP pela hibridização entre o orbital S e um orbital P. Então, esse orbital S e esse orbital P, como eu já mostrei, e aí, finalmente, a gente obtém os orbitais SP, dois orbitais SP e dois orbitais P puros. Ou seja, dois orbitais P puros e dois orbitais SP. Na verdade, o que estava me interessando mesmo era mostrar a distribuição inicial. E ali está escrito perfeitamente correto o texto. Sobram dois orbitais P não hibridizados vazios. Então, isso explica por que um modelo alternativo para explicar por que a molécula é linear. Porque os orbitais SP, na hora que se ligam na direção na direção em que esses orbitais se distribuem no espaço, formando uma molécula linear, como nós já vimos no caso do acetileno. Essa pergunta, então, fica fácil agora. Berílio é um caso similar, certo? E se berílio é um caso similar, que a gente tem uma hibridização similar, vai ter um elétron em cada um dos orbitais híbridos, e esses orbitais híbridos que, então, a gente vai ter berílio com um orbital SP, berílio com um orbital SP, um elétron aqui, e aí compartilha um elétron com o flúor. Então, aqui é a distribuição inicial para o berílio, vocês já sabem isso, é só fazer a conexão entre uma discussão e outra. Portanto, qual orbital molecular se forma pelo modelo? Aqui é combinação linear de orbitais atômicos. Para o flúor, qual é a distribuição? Ele é da família 7A. É S2P5. Então, nem preciso pensar em hibridização. Eu tenho aqui os três orbitais P. A gente primeiro preenche semi-preenchido, bota um elétron de cada vez e aí coloca o segundo elétron em cada um dos orbitais. A hora que eu chego aqui já deu 5, porque tem o S2 aqui, né? Então, o S2P5 está aí representado e sobra um elétron desemparelhado para se combinar com o elétron que está no orbital SP do berílio. Então, essa ligação, eu posso dizer que é P, se eu quiser ser mais específico, PZ SP. Esse é o orbital sigma que se forma. A ligação sigma
é o orbital molecular formado pelo entrosamento entre os orbitais PZ e SP. Finalmente, um caso onde só implica em um pouquinho mais de elétrons. O xenônio é da família, tem elétrons até o quinto período. No quinto período é S2P6, porque ele é da família 8A, dos gases nobres. Então, fazendo a distribuição pelo diagrama de Pauling, como a gente já viu, a gente chega nessa situação aqui, onde os elétrons estão todos distribuídos. E, claro, como eu já disse, 5S2, 5P6, que seria a última camada para o caso do xenônio, está totalmente preenchido. Aí vocês vão falar, bom, e agora, como é que liga? Então, para ligar, a gente tem que pensar em hibridização, senão a gente não consegue explicar a ligação. A gente consegue explicar se a molécula é linear ou deixa de ser linear, só isso, mas não como foi a ligação. Então, aqui no caso, vamos construir a distribuição de Lewis em torno do xenônio. O que eu vou ter? Eu vou ter esse tipo de hibridização, onde eu envolvi orbitais P e orbitais S do próximo período que não tinham elétrons. E por que eu estou pensando nisso de envolver orbitais que não têm elétrons? Exatamente porque eu preciso de algum orbital semi-preenchido que possa estabelecer a ligação covalente com o xenônio. Então, aqui está a representação dos orbitais, a hibridização é sp3, tenho 6 elétrons aqui nesses orbitais 5p, como vocês podem ver, 6 elétrons. Eu estou fazendo essa hibridização 5p6s, e aí eu tenho 6 elétrons para distribuir, onde? Exatamente 4 orbitais. Por que 4 orbitais? Porque é um S e 3 P's. Então, se é um S e 3 P's, eu vou colocar agora quantos elétrons? 6 elétrons. Então, primeiro, os elétrons, eu aqui mostrei os spins representados por flechas opostas. Então, primeiro eu preenchi com os elétrons com spin para cima. E depois eu coloquei os elétrons representados pelas flechas com spin para baixo. Número de spin é aquele número mais ou menos meio. Existe uma convenção americana e uma convenção russa diferentes para atribuir qual é o mais meio e qual é o menos meio, portanto isso é totalmente diferente. Você só precisa saber que primeiro entram elétrons de mesmo spin e depois que os orbitais estão semi-preenchidos, você vai entrar com os elétrons de spin contrário. Isso é aquela regra que vocês devem ter visto na química geral, que se chama regra de Hund. Portanto, na hora que eu faço essa distribuição depois de hibridizar os orbitais, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 pares não ligantes, que são esses 2 pares não ligantes, e 2 ligações covalentes formadas, uma com o elétron do xenônio e outra com o elétron do flúor, definindo finalmente qual é a geometria desse composto. E a geometria desse composto é angular. Por quê? Porque se eu tenho 4 domínios de elétrons ao redor do xenônio, eu vou ter, em princípio, um tetraedro. Se é um tetraedro e eu tenho 2 dos conjuntos de elétrons sem átomos ligados, eu tenho uma molécula angular. Eu vi um vídeo no YouTube, como eu ouvi dizer que vocês estão muito bem em inglês, o inglês da pessoa que gravou o vídeo é muito claro, mas pelo menos o vídeo também mostra animações sobre isso. Então vale a pena ver esse vídeo, porque é mais uma forma de fazer a revisão, agora olhando outra pessoa falando, né? Para não ficar tão cansativo ouvir sempre a mesma pessoa. Bom, com essa aula de revisão, então, eu me despeço de vocês nesse bimestre. Espero que todos façam uma excelente prova e tenham aprendido alguma coisa sobre as propriedades das moléculas e como as propriedades das moléculas podem ser
invocadas para explicar as propriedades dos materiais. Era fundamentalmente esta relação que da qual eu queria que vocês se apropriassem na Química Orgânica 1.